Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Conhecendo Nossas Doutrinas. Hoje, 23 de agosto de 2020. Estamos iniciando mais um programa evangelístico, né? Este programa, ele tem a intenção de provar que as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia são doutrinas que estão de acordo com a palavra de Deus. Então, cada domingo nós tomamos uma dessas doutrinas do corpo de doutrinas da Igreja Adventista e a gente faz um teste, né? Vê se realmente está de acordo com a palavra de Deus, né? Muito bem, então, mais uma vez, uma boa noite para você, seja muito bem-vindo e vamos iniciar cantando esse belo hino 292, Onde Quer Que Seja. Louvemos ao Senhor nesse instante. Que esse realmente seja o nosso pensamento, né? De ir aonde Jesus mandar, né? Vamos orar nesse instante. Bom Deus, bom Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor bondosamente tem concedido a cada um de nós. Obrigado por mais esse privilégio de estarmos participando desse culto evangelístico. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos aí cada domingo, né, ouvido, né, ou assistido um belo depoimento vindo aí desse momento especial que nós chamamos então de momento da saúde.
Momento esse preparado aí pelo Cevisa, né? E dessa feita vamos mais uma vez assistir então a mais esse depoimento. Ele é o queridinho no mundo todo. O aroma que preenche o ambiente quando a água quente se mistura com aquele pozinho mágico já indicam que o cafezinho já está pronto para encantar o paladar de muita gente. É importante salientar que o café é uma bebida rica em cafeína. E a cafeína, ela preenche a característica de uma droga. Ou seja, o que é uma droga? É uma substância química que age no cérebro e pode produzir dependência. E a cafeína preenche esses requisitos. Então nós podemos reconhecer que o café, sim, apesar de ilícito, ele é uma droga que causa dependência. Apesar de algumas pesquisas apresentarem pontos positivos sobre o café, é incontestável os efeitos que ele causa no corpo. Ele é um estimulante do sistema nervoso central. As pessoas que consomem o café, elas aumentam seus níveis de ansiedade, ele pode aumentar a pressão arterial. O consumo excessivo de cafeína pode, inclusive, levar à aceleração dos batimentos cardíacos e até a tremores. É muito comum aqui no Cevisa nós recebermos pessoas que param de beber o café nos primeiros dias da internação e passam por uma crise de abstinência, que dura de 48 a 72 horas. Então, por esse motivo, nós não recomendamos o café e nenhuma outra bebida com cafeína para o consumo humano. Para evitar a cafeína, é necessário ficar atento a outros produtos que também caem no gosto e na preferência de muita gente. Todos os produtos que possuem a cafeína na sua composição são prejudiciais à saúde. E nós temos uma clara recomendação de Deus nos escritos de Ellen White de que nós não deveríamos usar o café e o chá preto como bebidas. E o que o café e o chá preto têm em comum? É a questão da cafeína. Então, aplicando também esse texto para os nossos tempos, o uso de bebidas à base de cola, refrigerantes ou mesmo doces que são cafeinados, eles também não são indicados para o consumo dos cristãos. Uns defendem que o café e a cafeína também são benéficos à saúde. Já outros defendem que fazem mal. Na dúvida, se há dúvida, nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, optamos por seguir as recomendações que Deus nos deixou. Ellen White, repetidas vezes, aconselhou que o uso dessas substâncias deve ser abandonado porque elas fazem mal à saúde e que elas atrapalham nossa comunhão com Deus. Bem, entre acreditar nas publicações científicas e confiar nos planos que nosso Criador estabeleceu para nós, vamos ficar com a segunda opção. Pode ser que a ciência ainda tenha algumas descobertas a fazer. Mais uma importante dica, né, para todos nós, a questão aí da cafeína, né? Então, vamos fazer com que o nosso organismo seja saudável. Nós temos aí todos os conselhos, né? Basta nós colocarmos agora em prática. Muito bem, nós vamos agora a outra doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Doutrina essa que foi retirada das Sagradas Escrituras, mas desde o início, o nosso plano aqui é ver se realmente essa doutrina que a Igreja Adventista segue, ela tem base bíblica, né? E hoje nós vamos estudar esta que chama-se a Igreja. Mas antes, nós vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa abençoar o nosso estudo. Bom Deus, bom Pai, te pedimos nesse instante que abras o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, nós temos então por base a Bíblia Sagrada. Nós não vamos tomar nenhuma outra literatura para
defender, né, ou ser um advogado da igreja de forma alguma, apenas vamos ver se esta doutrina está de acordo com a palavra de Deus. Então, pegue a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Tome aí a sua Bíblia, eu estou também pegando a minha Bíblia. Vamos ver aí se realmente aquilo que a Igreja Adventista tem como princípio, como doutrina, está de acordo com a palavra de Deus, né? Então nós vamos buscar na palavra de Deus a resposta. Então, Efésios capítulo 1, eu já achei aqui, versos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele a tudo enche em todas as coisas. Interessante, amados irmãos, que muitas vezes nós pensamos que igreja, e não é errado pensar dessa forma também, mas muitas vezes nós pensamos que a igreja seja as quatro paredes, né, de um edifício. Como eu vos disse, não é errado chamarmos isso de igreja, né? Tanto é que aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, né, a gente diz: eu vou à igreja. Então, eu vou a esse lugar, a este templo. Não é errado falar. Mas a palavra igreja, né, vem do grego ecclesia, que quer dizer, né, um grupo, um ajuntamento de pessoas, de crentes. Então, esta é o significado da palavra igreja, né? Mas, como vos disse, não há nada de errado de chamarmos, né, o edifício de igreja. Não há problema nenhum, né? Mas gostaria que isso ficasse bem claro na nossa mente, né, de que igreja quer dizer um conjunto de pessoas. Veja esse slide aqui. A igreja é a comunidade de crentes que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Notaram? A igreja, então, é o quê? Uma comunidade de crentes que faz o quê? Que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora vem uma coisa muito importante aqui, queridos, que nós precisamos entender. Muitos professam, muitos acreditam que Jesus é o nosso Salvador. Ótimo, né? Jesus é meu Salvador, ele morreu na cruz do Calvário, ele deu a vida por mim, ele fez tudo por mim, ele é meu Salvador. Mas Senhor, queridos, esse Senhor é muito mais profundo do que nós imaginamos. A palavra grega é Kyrios, e Kyrios quer dizer dono de escravos, um amo. É exatamente isso que Paulo utilizou. Ele disse que o Senhor é o nosso dono. Ué, pastor, mas como assim? Dono? Quando nós aceitamos a Jesus, nós o fazemos porque o Espírito Santo toca o nosso coração e de uma forma pessoal, minha, eu exerço o meu livre-arbítrio, eu aceito a Jesus. Porque Jesus não força a sua entrada em nosso coração. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que ele fica o quê? Bate a porta, né? E ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar nesta casa. Então Jesus está dizendo assim, eu desejo muito que você me siga. Eu desejo muito que você abra a porta do teu coração, mas eu não vou forçar a entrada. Agora, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo para Jesus o seguinte, ou deveríamos estar dizendo para Jesus o seguinte, Senhor, agora a minha vida passa a ser do Senhor. É o Senhor que comanda a minha vida. E aí é que nós entendemos essa questão, né, essa analogia que Paulo usa, né, que o Senhor, ele é o nosso amo. Porque o escravo, ele não tinha o quê? Ele não conseguia fazer as coisas ao seu bel prazer.
tudo ele precisava pedir para o seu amo. Posso ir ao banheiro? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo outro? Posso comer? Posso agora dar uma descansada? Ele tinha sua vida nas mãos do seu amo. Quando nós aceitamos a Jesus de livre e espontânea vontade, se assim nós fizermos, nós estamos dizendo ao Senhor, Senhor, agora o Senhor é que comanda a nossa vida. Então, por que é que eu guardo o sábado? Ah, porque a igreja adventista, da qual eu sou membro, guarda o sábado. Resposta errada. Ah, eu guardo o sábado porque está na Bíblia. Resposta errada. Porque Adão guardou o sábado e ele não tinha Bíblia. Abraão guardou o sábado e ele não tinha Bíblia. Então não é a resposta certa. Eu guardo o sábado, seria a resposta certa. Eu guardo o sábado porque o Senhor Deus é o meu Senhor. E se Ele pede que eu guarde o sábado, eu vou guardar o sábado porque Ele é o meu Senhor. Entenderam? Muitas pessoas aceitam a Jesus como seu Salvador, mas não conseguem aceitar a Jesus como seu Senhor. Nesta noite, eu quero te desafiar, querido, a você aceitar a Jesus como seu Senhor. Então, a igreja é uma comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Agora, qual seria, queridos, a missão da igreja? Qual seria a missão da igreja? Abre aí a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. A Bíblia nos diz assim, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que a missão da igreja, o que é a igreja? São 4 paredes, é um edifício? Podemos chamar assim também, mas igreja é um grupo de crentes, um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, essa igreja tem uma missão, e essa missão é ir ao mundo, fazer discípulos, ensinar às pessoas o que Jesus deixou para que nós ensinássemos a essas pessoas. Devemos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa do Senhor é que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou então até o final dos nossos dias. Então, esta igreja, esse grupo de pessoas tem uma missão. E é essa missão, ir ao mundo. Queridos, eu vos pergunto, temos nós desempenhado esta missão que o Senhor comissionou à sua igreja? Deus disse, por favor, vão ao mundo e preguem o Evangelho. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque existem muitas comunidades religiosas por aí que estão em busca de outras coisas. Talvez o seu dinheiro. Não estou dizendo aqui do dízimo e oferta. É muito mais do que isso. Porque Deus pediu os dízimos e ofertas à sua igreja. E isso é sagrado e isso nós devemos devolver. 10% das rendas que ganhamos no santo dízimo. Ofertas é aquilo que o nosso coração propõe. Quanto mais agradecido, mais eu oferto ao Senhor. Mas há muitas igrejas, infelizmente, que estão passando a mão nos bolsos dos seus crentes. E essa não é a missão da igreja. Esta, amados, é a primeira igreja adventista do Brasil, né? Foi fundada lá no dia 15 de junho de 1895 em Gaspar Alto, próximo a Blumenau, aqui no estado de Santa Catarina.
Eu ainda não tive o privilégio de conhecer esta igreja, mas qualquer dia desse, se Deus me permitir, eu quero conhecer a primeira igreja adventista do sétimo dia em território brasileiro. E eu convido você a vir aqui ao belo estado de Santa Catarina, né, visitar essa igreja. Então fica ali em Gasparal, próximo a Blumenau. Mas dando continuidade aqui, queridos, veja, em continuidade do povo de Deus, nos tempos do Antigo Testamento, nos unimos para prestar o quê? Culto, para comunhão, para a instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. Então, seguindo os passos lá do Antigo Testamento, nós nos unimos dentro da igreja, né, dentro daquele edifício, como igreja, para o quê? Para prestar culto ao Senhor. Então, quando nós vamos prestar culto ao Senhor na sua casa, nós não estamos interessados em quem vai pregar, em quem vai cantar. Por quê? Porque o nosso interesse é prestar culto ao Senhor. Não importa quem vai pregar. Já viram pessoas que dizem assim: se fulano de tal for pregar, eu não vou à igreja. Se fulano de tal for cantar, eu não vou à igreja. Não, querido irmão, querida irmã, querido amigo, você deve ir à igreja com a intenção de prestar culto ao Senhor, independentemente de quem vai pregar, ou de quem vai cantar, ou fazer qualquer outra atividade dentro da igreja, né? Eu vou à igreja também para a comunhão. Eu vou comungar com os membros, com os meus irmãos. É ali que eu os reencontro, é ali que eu troco testemunhos, né? Abraços, é ali que eu troco, eu tenho, né, melhor dizendo, a felicidade de ter irmãos que exercem e comungam a mesma fé. É um momento extraordinário, maravilhoso, né? É também dentro da igreja que eu tenho a instrução da palavra. Alguém, né, toma ali a Bíblia Sagrada, abre a Bíblia Sagrada, né, e lê a mensagem do Senhor para nós. Prepara uma bela mensagem, né? Então é dentro da igreja. É na lição da escola sabatina, né, que eu tenho então a instrução da palavra de Deus, né? Também na igreja eu posso fazer, né, ou participar da ceia do Senhor, né? E principalmente a proclamação do quê? Mundial do Evangelho. Seguindo aquilo que Jesus nos disse, que o Evangelho deveria ser pregado a todo mundo, então viria o fim. Então veja a importância da igreja e daquilo que nós estamos fazendo, né? Vamos abrir a nossa Bíblia novamente. Pegue aí a sua Bíblia, agora em São Mateus, capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Achei aqui, está aqui. Diz-nos a palavra de Deus assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quem é a pedra angular? Quem é a pedra fundamental dessa igreja? Jesus Cristo. Infelizmente, alguns dizem que a pedra é Pedro. E não é. Pedro foi um dos líderes da igreja primitiva. E coube a ele aquele memorável sermão onde mais de 3.000 pessoas se batizaram, de declarar quem era Jesus, qual era a missão de Jesus. Mas ele não é a pedra. Pedra angular, pedra do fundamento dessa igreja, chama-se Jesus. E queridos, se Jesus não é a pedra fundamental da igreja, a igreja não tem valor algum. Nós precisamos entender, queridos, de que quando nós colocamos a Jesus como a pedra principal do edifício da nossa igreja, aí lograremos êxito na vida espiritual. Veja esse texto, a igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé. Então, a igreja é o quê? É o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a cabeça. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. Em sua volta triunfal, ele apresentará a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. A igreja, queridos irmãos, então, é o corpo de Cristo, do qual Jesus é a cabeça. E é interessante, amados irmãos, que nos diz também que a igreja é a noiva pela qual Cristo morreu. E, quando ele voltar, a apresentará agora gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Essa é a igreja que o Senhor está preparando para todos nós. Então eu pergunto, queridos, a igreja que somos nós tem como pedra fundamental a Jesus. Tem como missão pregar o evangelho de Jesus às pessoas. E lá em São Mateus capítulo 24, verso 14, nos diz que esse evangelho será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, tribos, línguas, e então virá o fim. Essa é a missão da igreja. Pergunto-vos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem essa doutrina, a igreja, e ela bate com o ensino bíblico? Nota 10. Perfeitamente. Em sincronia. Parabéns, Igreja Adventista, por mais uma das suas doutrinas que realmente, porque nós estudamos através da Bíblia, abrimos a Bíblia aqui, realmente, ela está de acordo com o texto bíblico. Que Deus maravilhoso que vem guiando essa igreja e a guiará até a volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos, e que possamos continuar a ser membros fiéis da igreja do Senhor. Por favor, quando você se afasta desse corpo de crentes, você está dizendo para você mesmo, eu não quero nada com Jesus. Porque na igreja é o lugar onde nós encontramos Jesus. Lá é a sua casa. Portanto, te convido, você que talvez não está indo à igreja por muito tempo, não por causa da pandemia, mas porque você não sente esse desejo de voltar à igreja, por favor, te peço, retorne à casa do Senhor. E você sentirá a alegria e o prazer, novamente, de ver as bênçãos e sentir as bênçãos do Senhor.
Vamos encerrar esse precioso programa evangelístico cantando este belo hino do Inário Adventista 504 da Igreja O Fundamento. Louvemos ao Senhor. Aguardamos esse belo dia em que a Igreja se tornará vitoriosa. Eu quero estar presente com esse grupo de crentes que fazem parte dessa Igreja vitoriosa. Espero que você também tenha esse desejo em seu coração. Oremos ao Senhor. Muito obrigado a Deus por esse culto maravilhoso. Obrigado porque o Senhor esteve conosco. Obrigado porque mais uma doutrina da Igreja Adventista foi apresentada de acordo com a Tua Palavra. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós teremos então o nosso programa colocado aqui na tela para que você possa replicar, compartilhar, né, os cultos de domingo, o evangelismo, os cultos de quarta-feira, né, as escolas sabatinas. Por favor, né, acesse aí o YouTube, o Biratã Santos Moreira, tudo minúsculo, e divulgue esse trabalho para essas pessoas, justamente, né, pessoas aí que não podem ainda ir à igreja por causa da pandemia, né? E então nós estamos fazendo exatamente isso para que a igreja possa estar aí na sua casa, né? Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana, né, muito abençoada no Senhor. Confie no Senhor, esteja com Ele e eu tenho plena certeza que o Senhor vai estar com você. Uma boa noite para você, tenha você um sono reparador, é a minha oração e o meu desejo. Fique com Deus.